segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, 154 pessoas morreram por dia no Brasil em 2012. A maioria delas, jovens entre 15 e 29 anos e negros. O ponto de vista de hoje fala sobre a violência no Brasil e eu recebo aqui em nossos estúdios a Paula Celli, que é fundadora, Paula, do movimento Felipe Celli pela Paz e Segurança. Exato. E coordenadora da Mulher. Exato. E o Coronel Galasso. Bem-vindos. Muito obrigada. A primeira pergunta é, por que esse aumento da violência em 2012? Eu não sei dizer exatamente no ano de 2012, mas eu acho que os nossos jovens não têm mais uma infância e estão iniciando na vida do crime, com drogas e com álcool, numa idade bastante pequena. Hoje as crianças já não brincam mais e acabam se envolvendo no crime e mesmo com drogas, e eu acho que isso é o que aumenta bastante a violência e as mortes de jovens e adolescentes. Seria essa a explicação, Coronel? Eu entendo que há que se harmonizar aí ações desde o lar, a residência das pessoas, a forma de vida, até as ações políticas públicas dos governantes para que haja realmente um movimento voltado para a paz, para a tranquilidade, para a segurança das pessoas. Então é um fator muito complexo que depende dessas ações das pessoas, da sociedade e dos governantes. Segundo o Instituto, essas 154 mortes são por assassinato. E a maioria dos jovens são negros. O fator social, ele pesa muito? Pesa muito. As pessoas ainda não acreditam na libertação dos escravos, acham que essas pessoas não têm condições de ocuparem cargos de nível superior. Eu acho que o preconceito ainda é muito grande, principalmente com os jovens. Eu acredito que essa condição também influa bastante nesse alto índice de crimes e de homicídios. Como que a polícia vê esse fator, Coronel? A polícia vê com muita preocupação, obviamente, mas que realmente o peso dessa situação que nos machuca muito, nos fere muito, é de que realmente hajam, principalmente ações e assim, consciência das famílias na sua origem, para que a educação seja a base de tudo para iniciar quem está, a criança está crescendo, o jovem, mas chega num momento que eu vejo que falta essa infraestrutura, alguma coisa que a Paula falou, no sentido de que a pessoa tem uma perspectiva de vida. E não encontrando essa perspectiva, ela cai em alguns procedimentos na sua forma. Por exemplo, na escola, ela não tem um período integral, ela fica à mercê de ações negativas que ocorrem na sociedade, como o uso de drogas, participação em movimentos, assim, falsos movimentos, no sentido da conquista de alguns objetivos sociais. Então, esse conjunto de coisas, mas principalmente focado no lar, na família, que leva e conduz o jovem a caminhos não muito recomendáveis. Então seria uma aliança entre a falta de educação que começa na família e uma certa ociosidade da criança e do adolescente, eles acabam partindo para a violência? Eu acredito que o início das coisas começam por aí. Obviamente que depois existe a participação e o atrativo das quadrilhas no tráfico, no mundo do crime, principalmente no tráfico de drogas de hoje, que para mim é o grande mal não sei se do século, como poderia ser dito, mas que conduz esses jovens, pela falta de perspectiva, a ir por caminhos não muito recomendáveis. Então a gente pode falar que o tráfico ele é o maior fator de violência no Brasil do que o nível social? Eu acredito que sim. Eu acho que o tráfico tem essa facilidade de aliciar os nossos jovens, as nossas crianças. O negro, que é uma pessoa que acaba sendo preterida dentro da sociedade, ela acaba se envolvendo porque ali ela é acolhida. Então, com mais facilidade, essa pessoa vai entrar no mundo do crime, no tráfico, e eu acredito que seja bem assim.
Um outro dado também da pesquisa mostra que a maior parte dessa violência, dos homicídios, está nas regiões norte e nordeste do país. Ou seja, apesar de São Paulo e Rio serem mais populosos, o maior número de crimes está nessas regiões onde a população é menor. Aí entra o fator social, realmente, porque Sim. a gente vê desde uma pequena cidade que os bairros mais pobres a violência é maior. Sim. É a falta do quê? O que falta aí? É estrutura familiar, educacional, ou a falta de serviços públicos, essas coisas, causa essa revolta na população? Eu acho que é exatamente o conjunto de tudo isso. Uma cidade com pouca infraestrutura e com baixa possibilidade de estudo, de uma educação ampla e verdadeira, de um quadro de saúde onde tem que ser muito bom também, e a perspectiva de emprego. Tudo isso eu acho que leva os jovens nessas pequenas cidades a se focarem mais para o crime, se perderem e acabam perdendo as suas vidas. Eu acho que na cidade maior, nas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Minas Gerais, as condições oferecidas pelos programas de governo e até mesmo de ONGs e tudo mais, possibilita que esses jovens tenham a possibilidade de não entrar no mundo do crime. Então, essa infraestrutura, que é básica, nós não encontramos. A relação de assassinatos, ela é maior realmente com o tráfico, ou brigas familiares, ou brigas em eventos, bares, essas coisas? Eu acredito que o tráfico é o grande fator aí de violência que tem levado a vitimar aí a toda uma sociedade, principalmente os jovens, né? Mas em que ponto? Do ponto do usuário que vai atrás de dinheiro e comete pequenos crimes, ou do ponto de vingança do traficante, alguma coisa assim? É a própria negociação desse mal da droga, principalmente briga entre quadrilhas, vamos dizer, o descumprimento de regras e normas do tráfico, entendeu? Essa situação gera muito conflito pessoal e pelas quadrilhas e pelos bandos em grupo, pelos grupos que normalmente trabalham em determinadas regiões das cidades. E uma coisa que foi falada anteriormente sobre o jovem, e a sociedade precisa entender que antes da ação policial existem procedimentos pré-policiais que, como já falamos, cabem às famílias, aos pais, mas nós precisamos ter uma consciência de tirar a arma da cabeça dos jovens, não da cintura. Nós precisamos tirar a arma da cabeça dos jovens. Como um status, um sentimento de poder? Exatamente, porque o tráfico, ele não faz só o tráfico. E as pessoas, para que possam se manter nesse meio negativo, eles são às vezes jogados, impulsionados, estimulados à prática de outros crimes para a própria sustentação da droga. Então, na verdade, é um círculo vicioso, e quando a pessoa entra nesse círculo vicioso, ela não consegue sair mais, e a única forma de se manter no poder é cometendo outros crimes, como assalto, roubos, em busca de dinheiro, e daí o envolvimento começa a ficar, não só no tráfico, mas o que o próprio tráfico de drogas influencia ou pressiona os integrantes desse grupo a participar. Então é um conjunto de ações que, quando a pessoa entra por motivos vários, que a falha é anterior, cria esse ambiente, esse cenário negativo em que a pessoa se envolve em atos delituosos, e daí vem o embate com a presença dos órgãos policiais para tentar minimizar o problema de ordem social. Eu tenho percebido também, eu ministro palestras sobre bullying e violência em diversas escolas na periferia de Campinas, muitas vezes em cidades da região, e nas áreas com maior vulnerabilidade e de maior carência financeira, eu faço sempre uma pergunta, e eu pergunto a eles se eles conhecem a privação da liberdade, se tem algum familiar que já foi preso, né, por qualquer crime que tenha sido. E para minha surpresa, eu estive numa escola e, assim,
60% dos jovens levantaram o dedo dizendo: eu acabei de sair da Fundação Casa, eu tive passagem pela Fundação Casa. E na hora eu fui tomada de um choque, porque eram muitos. Eu estava numa turma com 720 alunos e aquilo para mim foi estrondoso. E aí eu percebi, naquele momento, que para eles é um status fazer parte do crime. Mesmo com as meninas, inclusive meninas de classe muito diferente e muito superior a deles, é lindo, é maravilhoso. Eles acham bonito estar envolvidos em qualquer prática do crime, qualquer delito, e isso me assusta. Mas será que a impunidade motiva isso também? Porque, principalmente por causa de adolescentes, porque eles sabem que eles vão sair. Totalmente. Nós estamos vivendo um mundo do crime, assim, em pleno 2014, mas tendo a aplicação da lei de 1940. Nós temos poucas emendas e poucas leis que mudaram o Código Penal, ou seja, não tem lei, nós não temos leis para esse tipo de crime que existe hoje. Então, é necessário que exista um rigor na lei para que nós possamos conter os nossos jovens e diminuir esse alto índice tanto de mortalidade, de homicídios e até mesmo de latrocínios, mas principalmente que a gente não permita que as nossas crianças deixem de brincar para poder estar com uma arma na mão e sair aí tirando a vida das pessoas e agredindo pessoas até mesmo sem consciência do que faz. Os adolescentes, eles saem piores da Fundação Casa? Ah, sim, com certeza. A gente pode afirmar isso? Eu diria até, não sei se exagero, mas é a universidade do crime. Concordo. Então, Concordo. É uma situação muito complicada. O nosso sistema prisional, ele é falido, entendeu? E ele causa um problema muito grave, porque já é difícil você encontrar vagas para que o cometimento de crime possa ser punido, o poder punitivo do Estado, e essas pessoas possam realmente sentir esse poder justamente para a recuperação. E isso é uma falácia, não é verdadeiro. Qualquer tipo de prisão no Brasil, ela é altamente degenerativo em termos pessoais, físicos, psicológicos, religiosos e tal. A prisão no Brasil é lamentável, porque não há investimento também nesse sentido. E eu diria que, como há um sistema na segurança pública, um sistema das instituições agindo, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça e o Poder Prisional, o sistema penitenciário, como o sistema penitenciário, eu entendo como que é o mais prejudicado ou o mais prejudicial nessa nossa conversa, ele, ao ser tão deficiente, é como um rio em que você represa ele mais ao fundo. O que acontece? A água volta e inunda as outras regiões que nada tem a ver com o problema lá, contaminando todo esse problema. E quem sofre mais com isso é a polícia. Por quê? Você vai, como o sistema é falido, não recupera, muitos fogem e tal, a polícia tem que agir nos casos dos reincidentes. Então tem que trabalhar tudo novamente, que vai voltar para um sistema que não funciona e a coisa volta. Então é como o camelo que fica ruminando a mesma comida o tempo todo. E isso é altamente custoso para o Estado. Isso tem um custo muito alto, além das vidas que se perdem, que é o principal motivo da gente falar em segurança da população. O ponto de vista de hoje está falando sobre violência. A gente volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O ponto de vista está de volta falando sobre violência. Paulo e Coronel, a gente viu recentemente no Rio de Janeiro o caso dos Vingadores, que até prenderam um garoto pelo pescoço usando um cadeado. A internet, ela tem motivado essa união de grupos que dizem que não há justiça feita pela polícia e nem há uma justiça punitiva, eles buscam fazer isso pelas próprias mãos? Eu acredito que sim. Eu acho que a internet virou uma arma na mão das pessoas, e a comunicação, por ser muito rápida, e a forma que se avolumam, né, e combinam essas situações, ela é assustadora. Eu particularmente acho horrível, né, saber que nós estamos voltando na história. Se nós pararmos para pensar, nós vamos regredir se fizermos justiça com as próprias mãos. Nós viemos de uma era onde a justiça era feita olho por olho, dente por dente, passamos por um período de evolução. E de repente, agora, 2014, as pessoas resolvem voltar lá e fazer justiça, e olho por olho, dente por dente, onde é que se vai parar? Se continuarmos nessa linha, nós vamos ter uma população cega e desdentada, porque cada um vai agir segundo a sua ótica. E quem somos nós para julgarmos? Eu acho que melhorando a questão do Código Penal e de todos os tipos de aplicação da lei, vai diminuir a vontade de que essas pessoas possam realizar a justiça com as próprias mãos. É inadmissível. As notícias de corrupção na polícia ou a falta de uma mão mais firme pela visão da população, da polícia, leva a isso, Coronel? A gente pode falar dessa maneira? Eu sempre foco que nós temos que ir nas causas da violência, para depois pensarmos na repressão e nas consequências. Não querendo discordar da Paula, mas eu diria que, por culpa dos governantes, as coisas acontecem por falta de investimentos na área social. E lógico que a falta de investimento na área social deságua sobre a polícia as ações e atitudes que deveriam acontecer num fato, como falei, pré-policial. Então as coisas acontecem de uma forma que eu repudio, e essa questão de justiça das próprias mãos, isso aí é inaceitável. Isso não se pode jamais imaginar que o próprio cidadão se defenda e se porte como um policial, porque numa sociedade, num processo onde há um fator de poder, mas de direitos, de obrigações, no Estado democrático de direito, não se pode nem pensar na justiça com as próprias mãos. É óbvio que existe uma falha na parte repressiva para conter, como falou a Paula, os exageros que não foram filtrados na área social. Mas qual que é essa falha? É falta de policial? É falta de engajamento do policial? Eu diria para você que é uma falta de muitas coisas. Os governos, infelizmente, não entenderam ainda a necessidade da aplicação da verdadeira segurança, uma segurança com inteligência e mapeamento do crime. Isso foi feito na época do Tolerância Zero em Nova York. Eu participei até de uma reunião com esse que agora atualmente é o chefe de polícia, do Dr. Blayton, não esqueço o nome completo dele, mas na época de Giuliani, onde esse trabalho de você investir na polícia, reciclar os policiais,
eliminar os problemas comportamentais dos policiais, de você mapear o crime, conhecer o porquê estão ocorrendo as coisas, de melhorar o ambiente onde se origina os fatores criminais, como praças públicas, prédios abandonados, terrenos baldios. Então é um trabalho conjunto no sentido de você melhorar essa situação. E além disso, eu diria que os governantes não investem na polícia, principalmente nos equipamentos, na tecnologia, na modernização da polícia e principalmente no salário. Hoje o policial, por exemplo, de São Paulo, é um policial desmotivado porque ele ganha menos que o policial de Sergipe, do Maranhão. A polícia de São Paulo hoje é a 24ª polícia na colocação dos estados em termos de salário. Mas eu incluo um fator ainda nesse aspecto, que a população está cansada. Está cansada de esperar. Eu, por exemplo, vivi uma situação onde o vizinho da frente da minha casa estava sendo assaltado e ao abrir a janela eu me deparei com aquela cena e já havia chamado a polícia e a demora foi tanta que eu resolvi falar para o ladrão, olha, o que você quer aí? Você está mexendo na casa do vizinho. Então, eu acho que o cidadão chegou num ponto de cansar. Dessa espera, do tempo que você liga no 190 e chama um Copom, até que a viatura venha te atender. E muitas vezes os casos não são de polícia. Então você aciona um 190 porque você acredita que seja um problema que a polícia possa te ajudar e te orientar, e você não encontra. Então o que acontece? As pessoas se acham no direito de cumprir a justiça com as próprias mãos. Essa seria a minha próxima pergunta. Sim. Quais as causas que levam à violência? Porque, de certa forma, a violência acaba gerando violência. Sim. Mas o que leva uma pessoa a ser violenta, além dela já ter sofrido a violência? Eu acho que é exatamente esse ponto que a gente está cansado. Eu vi essa semana na televisão uma briga de trânsito, já aconteceu várias, onde as pessoas, porque bateram o carro, resolvem tirar a pessoa dali, bater. Então as pessoas estão com falta de paciência, falta de amor ao próximo, mas principalmente falta de respeito. Eu acho que um diálogo ainda deve ser mantido em várias situações e não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu acho que o ponto máximo é onde as pessoas chegam a esse ponto, cansei. Você liga, e tem outro detalhe, eu sempre tenho dito que a polícia prende, mas a justiça solta. Então, muitas vezes o policial se dedica numa operação que é a favor da população, chega no DP, segundo a ótica deles, posso liberar? E essa pessoa ainda sai antes do policial para a rua, essa pessoa ainda sai rindo da cara de quem cometeu o delito, porque, olha, estou impune. Então, essa impunidade está gerando, de fato, um canal em que as pessoas não tem quem faça, então vou fazer eu. É quase, eu acho que é isso. Quase um incentivo à criminalidade, incentivo. porque a pessoa, ela se sentindo impune, e às vezes ninguém começa com um grande assalto. Às vezes numa pequena transgressão de trânsito, numa discussão que o cara xinga, um crime de pequeno potencial ofensivo, vamos dizer assim, ele vê que não há punição, então para ele isso aí é banal. Mas o que falta para mudar, para ter essa mudança nas leis? O que falta, na verdade, o que falta é uma implementação política governamental. É falta de vontade? É falta de vontade política. A palavra mágica é essa. Por exemplo, o porquê eu digo? Porque, para começar, no 190, 60% das ligações são trotes. Então, você vê que o problema é, voltamos à cultura, à educação. São trotes porque a pessoa não imagina o mal que ela está causando ao preencher um momento que o policial poderia estar salvando a vida de alguém. Então, começa por aí. Só para se ter uma ideia, o 190, a Polícia Militar, atende por dia 150 mil chamados. Isso não, onde? No estado de São Paulo. 53 milhões e meio de ocorrência por ano. 60% dessas chamadas são praticadas em prol de ajuda no campo social.
não é no campo policial. Então também falta orientação e falta uma distribuição maior para atender esses casos de outros órgãos. Por falta de ações políticas do governo na área social, por esses problemas que a Paula bem falou, então o que acontece? A pessoa vai onde deveria ser um filtro leve para conter esses erros, esses abusos, a pessoa já vai no 190, num ponto já que haja um filtro. Mas, que a polícia não tem essa, vamos dizer assim, obrigatoriedade, entre aspas, de conter uma briga de família, uma briga no trânsito, que é uma coisa mais leve. A polícia, ela tem uma postura de ir para uma ocorrência em coisas que é um assalto, um homicídio, coisas mais pesadas. E, infelizmente, a pessoa, por falta daquilo que a Paula falou, ela já vai no 90 direto para procurar uma ajuda. Então, Paula, quer falar alguma coisa? Eu acho que há a falta de comprometimento das pessoas às quais nós elegemos para brigar por essas questões em Brasília. Nós estamos agora vivendo um outro momento político, onde é a eleição de deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente. Nós temos que aprender a analisar de fato as propostas que serão levadas para o Congresso em Brasília, para reformular as leis, para poder dar segurança para a população. Não adianta você eleger alguém, colocar em Brasília e as ações não serem feitas, porque não está na minha mão, na sua, nem na de ninguém. Está na mão de quem pode fazer e essa pessoa acaba não fazendo. Então, eu acho que se houver todo esse comprometimento da nossa política, eu acho que muita coisa vai mudar. A gente volta já, Coronel, voltando nesse assunto, falando das políticas que têm que ser colocadas em prática no Brasil. O ponto de vista de hoje está falando sobre violência, a gente volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje fala sobre a violência. Coronel Galasso, a gente vinha falando sobre as políticas que têm que ser colocadas em prática para resolver essa questão da violência no Brasil, da segurança. Existe uma relação que começa desde o governo federal até o governo municipal? Existe uma relação, e eu diria que o governo federal ele tem uma amplitude do país todo, mas ele pode ajudar, colaborar e muito no apoio aos governantes, sejam eles estaduais, os governos estaduais, ou os municipais, os prefeitos. Mas a grande responsabilidade da segurança pública está na mão dos governadores. Eles são os grandes responsáveis por esse status quo. Mas os prefeitos deveriam pensar numa coisa que eles estão adentrando a um caminho, a meu ver, a minha experiência, no caminho errado. Transformando as guardas municipais em outra polícia. Isso vai dar problema de competitividade, vai dar problema nas ações policiais. Mas o senhor acha que a Guarda Municipal ela deveria cuidar mais da parte de patrimônio e não se envolver nessa parte da criminalidade ou não? Ela deveria colaborar? Existem um termo que eu vou te dar que é muito técnico na área policial. É a prevenção primária, que quase que entra de ombro com aquilo que a Paula faz e pensa. As ações primárias, porque o prefeito tem o poder de polícia administrativo, que é muito forte, ágil e rápido, mais do que o governador do estado e a polícia do estado, que é a polícia militar e a polícia civil. O prefeito tem um grande poder na mão que ele joga fora.
as guardas, infelizmente, que estão quase que numa disputa, vamos dizer, que é um exagero no termo, de querer se transformar numa polícia. Na verdade, as guardas têm muitas coisas boas, um campo maravilhoso para atuar, que é nessa prevenção primária, que é verificando pichações, escolas depredadas. Eu tenho amigos que são professores na periferia de Campinas, por exemplo, na área do Campo Grande. Você pergunta se o pai de uma professorinha de 20 e poucos anos, ela quer ir dar aula pelo que ela ganha lá no Campo Grande. Não quer. Os postos de saúde, vê se os médicos têm medo e tal. E aguarda, e não ela, aliás... Seria essa segurança mais localizada. É uma segurança mais localizada, que são os fatores pré-policiais, onde o tráfico de droga, onde ele acontece? Nas escolas. Onde que o bandido busca a droga? Nos postos policiais. E não há uma atuação forte da guarda nesses pontos. Paula, você quer falar desse assunto vou só abrir também, um parênteses. Mas daí já aproveita e fala um pouco do seu trabalho, do que aconteceu, o que te levou a trabalhar com a violência. Ótimo. Coronel, eu acho que para que isso ocorra e ocorra com êxito e com sucesso, é necessário também um investimento maior ainda do governo do estado para a nossa polícia, porque o número de efetivo da polícia militar hoje em Campinas, sem a guarda municipal, ele fica insuficiente. Mas eu estou falando no fator pré-policial, na segurança primária, que não é de polícia. Na secundária já começa a entrar. Isso, e a terciária é a repressão. Sim, mas eu digo que para a gente poder ter a guarda focada só nesse aspecto, é necessário que a polícia tenha um efetivo muito maior. Sim. Um pouco da sua história. A minha história. Eu acho que o seu trabalho é justamente esse, tentar reverter esse quadro, né? Prevenir a violência antes que ela aconteça. Na verdade, eu acho que as pessoas têm um cabresto e andam olhando somente para o próprio umbigo. E aí, eu sou mãe do Felipe Selle, é uma vítima de latrocínio. O meu filho vinha voltando da escola. Talvez alguém não saiba, latrocínio é um roubo seguido de morte, e o meu filho foi assaltado, roubado e esfaqueado com 4 facadas no tórax. A primeira coisa que acontece é você perder o chão, mas eu precisava de mais, então eu construí um lema na minha vida, eu troquei a dor pelo amor e o luto pela luta, e eu resolvi descobri que ao meu lado tinha um universo, e esse universo eram esses jovens e esses adolescentes. Fizemos uma passeata com 10 dias de falecimento dele, e aquilo foi muito grande, foram mais de 500 jovens, assim, instantaneamente convocados e convidados, mas cada dia eu tinha uma necessidade a mais. Então desenvolvi o projeto que foi do vereador Biléu, que é um projeto-lei, o bullying, a divulgação e palestras sobre bullying nas escolas. Então desenvolvi um projeto e aí construí o movimento Felipe Selle pela Paz e Segurança. E muito timidamente comecei a ligar de escola em escola na periferia e falar, olha, eu sou mãe do Felipe, eu tenho vontade, eu posso apresentar? E aí eu comecei de escola em escola. Na gestão passada eu compus a segurança pública na coordenadoria de drogas, e nessa gestão eu fui convidada pelo prefeito Jonas para ser a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, que vem exatamente lidar com a violência doméstica. Então, hoje, além das palestras sobre bullying e violência para jovens, adolescentes em periferia, que é um trabalho 100% gratuito, nós estendemos essas palestras para mães, para famílias e para as mulheres, levando a informação e o conhecimento da Lei Maria da Penha, o que é a violência doméstica, porque muitas vezes as mulheres até sofrem uma violência doméstica, mas não se atentam que é uma violência. Então, perder um filho me possibilitou hoje, eu tenho assim muitos alunos, muitos jovens no meu Facebook, e muitos me chamam de mãe. Então, eu perdi um para poder olhar para uma cidade e para ter hoje a confiança desses jovens no trabalho que eu faço e ouvir, né? Isso, eu tenho relatos e testemunhos de jovens que falam, eu nunca mais vou cometer um delito. De jovens que falam, conhecer a sua história transformou a minha vida. E de jovens que falam, eu faço parte do seu exército, para onde você for, eu estou aqui. Então, são sementes que eu tenho lançado e que, graças ao bom Deus, tem me feito um bem enorme.
O meu filho, ele não gostava muito de estudar, ele não queria ser um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado. Ele queria ser um oficial do Exército para ajudar a reconstruir o Haiti. Então, reconstruir, né, naquela fase era exatamente o que eu estava fazendo comigo. Eu precisava me reconstruir. E como é que eu me reconstruo? Olhando para o próximo, semeando aqui, esticando a mão ali. E eu te digo que Deus é bom demais, porque faz um bem danado. Coronel, essas ações de ONGs e institutos ajudam de uma forma superior, acho, do que qualquer ação da polícia na parte de orientação. Ah, perfeito. Toda essa atitude maravilhosa, originada aí e criada pela Paula, é um exemplo de muita cidadania. É isso que nós precisamos, de paz, de tranquilidade, mas de ações, a começar do lar, porque a Paula, o lar dela é Campinas, é um lar que ela assumiu, mas que se as pessoas individualmente, nas suas casas, terem um controle maior das atividades do seu filho, na internet, para quando vai para a balada, orientando e dizendo, olha, se tiver algum litígio no trânsito, dá um paz e amor para a pessoa, não responda com violência, porque ela gera violência. Então, essas ações que deveriam copiar aí a atitude da Paula, que é muito digna, muito elogiável, que deveria ter um apoio amplo e a ponto de se criar ações dessas, não só em Campinas, mas no estado, no Brasil todo, nas cidades, na região. Isso teria que ser espalhado para todo o Brasil, porque nos países do primeiro mundo existe um trabalho comunitário de apoio às instituições muito grande. Nos Estados Unidos, o bombeiro lá usa um contingente de pessoas que se envolvem para ajudar a sociedade muito grande, um trabalho gratuito, que um empresário sai da sua empresa, vai no posto, no comando de operações do bombeiro e se coloca à disposição para trabalhar para a sociedade. Falta educação no Brasil para chegar nesse ponto, eu acho, né? Eu até digo que quando nós estivermos todos de mãos dadas, as armas com certeza estarão no chão. A gente vai ficando por aqui. Paula, quer deixar alguma mensagem? Não, eu só quero dizer que nós estamos juntos porque juntos nós somos mais fortes. E nós estamos aqui para fazer uma Campinas melhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você por ter vindo. Coronel, obrigado por ter vindo. Eu agradeço também a presença, dizer que nós precisamos tirar as armas da cabeça dos jovens, nós precisamos aumentar o nosso coração, nossa consciência de cidadania. Nós temos que apoiar as polícias, não adianta só combater as polícias, porque na hora do sufoco é no 190 que a pessoa se socorre. Essas ações são importantes, compreender a polícia, o policial, existem erros, mas que são fortemente fiscalizados e punidos pelo comando das polícias, e nós concitamos aqui os governadores, os grandes responsáveis pela segurança pública e em uma posição secundária, os prefeitos, pensem naquelas sugestões que nós levamos em termos de levar a polícia numa atuação mais eficiente, eficaz e efetiva, para que a gente possa diminuir esse quadro dantesco e preocupante na segurança pública do país. Obrigado de novo, Coronel. Obrigado, Paula. Obrigada a você. Esse foi o Ponto de Vista, que hoje falou sobre a violência. Até o próximo programa.